Salve, salve, povo sabido. Voltemos aqui para falar um pouco, né, e continuar essa série de vídeos envolvendo semiótica, epistemologia e arte. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a investigação semiótica do humor, né? Nesse sentido, eu já vou deixar aqui embaixo, né, o link para vocês acessarem o artigo que fundamenta essa apresentação, beleza? Então, bora lá, bora começar a brincadeira. Para começar esse vídeo, eu gostaria de destacar com vocês uma citação que me parece muito importante para compreender a contribuição da semiótica de Peirce para a investigação científica. Diz o Peirce, né? O lógico quer que cada passo do processo, por menor que seja, apareça distintamente, de tal forma que sua natureza possa ser compreendida. Acima de tudo, quer que seu diagrama seja tão analítico quanto possível. Essa frase é muito interessante porque mostra um dos núcleos de interesse aí numa pesquisa semiótica, que é exatamente a investigação detalhada do processo. É nesse sentido que eu gosto de destacar a abordagem semiótica como uma epistemologia da transformação. Isso porque ela privilegia ou ela possibilita uma investigação da semiose, que é exatamente isso, é a ação do signo, como o signo transforma um determinado objeto para um determinado interpretante, né? Esse é o fluxo da transformação do sentido e que eu gosto de priorizar nas pesquisas semióticas, né? Então, um objeto privilegiado da pesquisa semiótica é a própria transformação, né? E uma pesquisa semiótica, portanto, vai privilegiar a investigação dessa transformação, né? É um dos aspectos aí que eu gostaria de destacar para a gente adentrar nessa perspectiva de uma semiótica da arte e especificamente aqui nesse vídeo de uma semiótica do humor, né? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O que é que significa então fazer uma análise semiótica do riso? Significa pensar o riso do ponto de vista de uma mediação, né? Ou seja, os processos mentais inteligentes que estão envolvidos na transformação de um objeto convencional em um objeto risível, né? Então, trata-se de uma semiótica do que poderemos chamar aqui de semiótica da piada, né? Entendendo a piada exatamente como esses signos que transformam fatos cotidianos em engraçados, né? Ou seja, ela vai ter um efeito interpretante, né, engraçado, né? Que tem o potencial de fazer as pessoas rirem, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Investigar o modo como a piada transforma um determinado objeto em engraçado, né? Nesse sentido, vai se privilegiar, portanto, as mediações, né? A piada como uma mediação. Como, então, se nos interessa os processos, as transformações, quais são os aspectos lógicos que estão envolvidos na transformação de um objeto cotidiano para um objeto engraçado, né? Então aí entra o aspecto propriamente diagramático da pesquisa, né? Entendendo o diagrama como um signo de relações, né? Então, dentro desse signo, que a gente pode chamar de um legsigno, porque é um signo que funciona como um hábito, né? E um hábito, dentro de um hábito, ele tem uma determinada fórmula, né? Que tem um determinado propósito, né? Ou seja, em determinadas condições, um determinado modo de articulação deve gerar um determinado efeito em determinados contextos, né? Trazendo isso para uma lógica do humor significa dizer o seguinte:
em determinados contextos, né, uma determinada fórmula ou um conjunto de fórmulas deveriam tornar um determinado objeto engraçado para um determinado público em um determinado contexto, né? Então aí a gente tem essa primeira ideia de pensar a piada como um legissigno risível, né? Trata-se, portanto, de partir, né, assumir a hipótese, né, de que essas piadas podem funcionar como esse conjunto de fórmulas, né, que influenciam, portanto, piadas futuras, né? Então esse é um primeiro aspecto. Mas aí pergunta, mas como eu vou identificar essas fórmulas, Diego? É que tá, né? Vamos, de princípio, pegar uma teia fenomenológica no seguinte sentido. Nós vamos observar a sequência de piadas e vamos começar a identificar nessas várias piadas que a gente está investigando de um determinado humorista aspectos regulares, né? Por que aspectos regulares? Né? Porque dentro da perspectiva semiótica, a regularidade é o indício de uma determinada mente, né? Ou seja, de um determinado hábito, né? Que influencia determinadas ações em determinados contextos a partir de uma determinada fórmula, né? Ou seja, aquilo não é feito a partir do mero acaso, é feito a partir de uma mediação. E é exatamente por isso que ele pode ser observado na regularidade, né? Um exemplo idiota, né? Tá aqui uma garrafa, né? Se eu solto uma garrafa, ela cai. Por quê? Porque existe uma lei, né, que se chama a lei da gravidade, que faz com que essa garrafa vá ao encontro do chão, né? Então, pelo modo regular que as coisas caem, eu posso identificar que aí tem uma regra. E aí, a partir dessa observação das regularidades, eu começo a supor, né, a conjecturar sobre que regras são essas e como elas funcionam, né? Então, da piada da mesma forma, nessa perspectiva semiótica que a gente está trazendo para cá. Então, começa com essa observação fenomenológica. A partir dessa observação fenomenológica, né, a gente vai identificar essas regularidades, beleza? Identificou a regularidade. Depois que identificar a regularidade, a gente vai supor determinadas regras, determinadas fórmulas, né? Que é essa questão propriamente de relações diagramáticas, né? Ou seja, como uma determinada fórmula manipula determinados predicados, né? Então, pelo modo como esses predicados se expressam nas regularidades, você pode supor como esse diagrama funciona, né? Então, você está investigando aí o processo, a transformação, né? Como investigar isso? Ora, identifica um antes e um depois, né? E como o signo operou esse processo, né? Ou seja, qual era o objeto cotidiano? Era esse. Como ele foi transformado em piada? Está aqui a piada, objeto e piada. Eu investigar então as fórmulas que transformam esse objeto em engraçado, né? Estou investigando o processo, né? Então, a investigação semiótica vai privilegiar, né, essa conexão, né? Então, observar o fenômeno da piada, né, destacar as regularidades. A partir dessas regularidades, você vai supor uma possível explicação, né, para o funcionamento, né, para o processo de tornar algo engraçado. E aí, depois que você supor isso, é claro, você que vai ter que verificar, ou melhor dizendo, observar se as consequências dessa hipótese podem ser observadas numa grande sequência de piadas, né? Ou seja, ver se a sua conjectura faz sentido ou não, ampliando o lastro de observação, né, das piadas, para ver se faz sentido ou não, se a sua hipótese é plausível ou não. Beleza?